Hum? Voltamos do recreio, então. Todo mundo voltou mais leve do recreio. Tem uma pergunta do Sesc Goiás. Boa tarde, aqui em Goiás nós temos uma pergunta do guia de turismo Marcelo. Como manter a altura e se adequar com as mudanças que o mercado vem recebendo? Bom, em primeiro lugar, é assim, de que mercado que nós estamos falando, né? Porque trabalhar, pelo menos eu tenho tentado trabalhar sob esse prisma. Trabalhar o turismo social é trabalhar de maneira diferente do mercado. O mercado do turismo convencional, que aí eu abarcaria as outras formas de turismo. Tá? E analisando o mercado em si, ele é de uma dinâmica de mutação constante, justamente para a gente nunca chegar num patamar de solução, assim, de falar, não, agora eu estou pleno, funcionando. Todo mundo está sempre em movimento nesse mercado. Se eu pudesse fazer uma pequena alteração na pergunta e pensar como manter a altura e se adequar às exigências que o turismo social nos impõe, aí eu poderia colaborar mais. Então, eu vou mudar um pouquinho a sua pergunta para abordar nesse aspecto. O objetivo central do turismo social, no meu ponto de vista, é o encontro. Isso se desdobra em várias palavras. A questão da educação, né, que daí o SESC tem os conceitos, né, educação, as diretrizes, educação para o turismo, pelo turismo, protagonismo dos atores, a questão da democratização, que é um assunto que eu não vou entrar aqui, mas que teria muita polêmica para discutir, não é o nosso foco hoje. Então vamos começar perguntando o seguinte: quem são os atores que estão envolvidos nesse turismo? Nós temos o SESC como instituição, todas as pessoas do SESC que se envolvem com isso, independentemente dos cargos que ocupam. Então tem a pessoa que vai planejar o roteiro, tem a pessoa que vai executar o roteiro, tem uma pessoa de fora do SESC, né, que é o guia de turismo, normalmente, o SESC não tem guias contratados, é isso? São terceirizados. Existe a questão do regional contratar um receptivo, por exemplo, num determinado lugar, né, que vai ter que ser abordado aqui. Essas pessoas são as pessoas que estão dentro da estrutura que promove a intenção do roteiro. Existem os turistas, as pessoas que frequentam o SESC, que são turistas em potencial. Existem as pessoas que vão ser visitadas. E existem as pessoas que estão atrás dos balcões da vida, em postos de gasolina que a gente vai parar, em qualquer loja que a gente pare, dentro de um atrativo que a gente não vai. O mundo não é turismo social. O turismo social vai criar interfaces com essas realidades. Então é realmente um desafio muito grande que nos afasta das possibilidades aí de termos um modelo perfeito. O gerenciamento disso tudo vai ser um exercício muito grande. A ideia de convivência, neste caso, a ideia de convivência é a ideia de convivência, ou seja, o viver com o outro, modos diferentes de vida por meio de viagens de curta duração. As viagens do SESC são viagens de curta duração e colocarão em convivência pessoas diferentes. Então, educativamente pensando, não é um processo, é um tiro. É uma atividade curta.
em que eu venho a trabalhar com pessoas que têm seus referenciais já. O processo educativo da educação formal, educação infantil, do ensino fundamental, ensino médio, são 9, 10, 13 anos de trabalho. Isso é um processo educativo. A televisão, com seu processo de deseducação, está na nossa casa todo dia. É raro você ver alguma coisa interessante na televisão. Lógico, tem programas super bacanas, instrutivos, que passam às 15 para 6 da manhã do sábado, à 00:30 do domingo, né? Em horários bacanas para você realmente aproveitar. O guia de turismo recebe um grupo e vai trabalhar com ele. Ele tem um tempo inicial para conseguir se inteirar do grupo. Quem é o grupo? O que o grupo quer? Como é que é o perfil do grupo? E a partir daí ele vai poder trabalhar. Então, no momento anterior a essa participação do guia, tem que haver, do lado de quem planeja, uma intencionalidade educativa. Os ambientes têm que ser... A possibilidade tem que estar ali, junto com o deslocamento, junto com possibilitar ao grupo, as pessoas do grupo, porque o grupo também não existe. Você não fala ao grupo, você fala para as pessoas em última instância, né? Então, você trabalhar essa intencionalidade educativa. Algumas... Agora que eu notei, né? Eu vim aqui fazer uma palestra para dar alguma certeza e eu trouxe mais algumas perguntas. Então, qual é o guia que nós queremos? E aí eu quero brincar um pouco com algumas ideias que talvez despertem aí a reação de alguns regionais e que eu estou pronto para o debate. Vai ser muito legal se vocês responderem. Que tal um guia que fale menos? Que produza junto do grupo um silêncio respeitoso. Um guia educador. Mas aí a gente já desdobra uma pergunta: qual o sentido da educação? E por fim, abordar um termo que já está bem surrado, que é a educação ambiental. Ela foi apropriada por todas as formas pelo mercado, perdeu a potência política inicial dela, mas a gente sempre acredita. Começar pela terceira, um guia educador. Qual o sentido da educação? Na escola formal, hoje, eu vejo um processo de transmissão de informações. O sujeito senta lá e ele recebe a informação dos professores. O professor vai passando o conteúdo. O guia que vai passando o conteúdo para o teu turista também é um guia tradicional. A possibilidade da educação, e eu queria analisar a palavra educação ela vem do latim ex ducere. Ex é para fora e ducere é conduzir. Então, se o radical du, que vem de dus, de conduzir, e ação, porque é uma ação, é a ação. Então, educação é a ação de conduzir para fora. Eu queria me pegar nesse conceito de educação para trabalhar não só o papel do educador, em sentido estrito, mas do guia educador. É ele desenvolver em si a competência de conseguir conduzir para fora do turista ou do cara que ele está visitando os potenciais desse encontro.
O que significa isso? Deixar as pessoas o máximo à vontade possível. A Roberta falou a palavra o guia facilitador, né? Facilitador no sentido de desenvolver o roteiro da melhor forma possível. E eu quero instituir aqui o guia problematizador, que é o guia contrário do facilitador, que é o guia que não vai deixar todas as respostas gratuitamente com o cliente. Eu não preciso dar todas as respostas para o cliente. Eu preciso fazer o máximo possível para instigá-lo a descobrir o lugar, descobrir as pessoas. Contar um caos. Que lá em Piracicaba a gente conta caos para exemplificar as coisas. Em São Paulo é case. Lá é caos. Não, são diferenças linguísticas. O caos é o seguinte, onde eu estava? O guia problematizador do Pará. Pronto. Estava eu num barco no Pará, em Belém, eu fui a um congresso e fui fazer um passeio que cruzava um rio lá, que eu não sei o nome, e ia conhecer uma aldeia lá. Aí o cara do barco chamou a gente e pôs a gente em frente a um mapa. E o barco navegando. E eu olhava discretamente do lado e o rio imenso, imenso, uma coisa assim assustadora para mim, lá fora, pedindo para eu olhar para ele. E o cara queria que eu olhasse para o mapa. E o cara explicando onde a gente estava. E ele foi explicando no mapa, e a gente está aqui, a gente vai por essa ilha, e a gente vai passar por aqui, e o resto do mundo jorrando exuberância lá fora. Eu percebi que as pessoas foram meio que discretamente se afastando, e eu não tive coragem, eu fiquei com o cara até o último minuto que ele explicou o mapa, para depois sair. Mas eu também falei, eu vou usar isso em alguma palestra um dia, vai ajudar. A ideia dele era dar informações. Ele queria me nutrir de informações, me encher de dados. Ele me disse o nome do rio, ele me disse da onde esse rio é afluente, ele me disse a vazão do rio, as espécies do rio, e eu não lembro de nada. Mas eu lembro que o rio era lindo, depois que ele parou de falar. Eu fico perguntando, para que essa obsessão com dados? Porque ali faltou, inclusive, bom senso do cara para ele perceber que depois de 20 minutos de conversa, só tinha 2 pessoas olhando, né? Eu e mais uma. E aí, eu pensei assim comigo, chega lá e fala assim, pessoal, por favor, nós vamos ter um passeio aqui, o rio é exuberante, o rio é lindo, aproveitem, curtam aí, eu vou ficar passeando aqui pelo barco com vocês. Quem quiser conversar comigo a respeito de alguma coisa, bem, mas aproveitem, vejam, sintam o vento batendo, sintam o cheiro do rio, vejam as árvores, vejam o movimento das árvores. A gente começou a passar perto de algumas casas de ribeirinhos, criança brincando no rio. Então, havia uma diversidade de coisas, e o que ele fez? Conduziu o meu olhar, o olhar das pessoas, para um mapa. Ele, sinceramente falando, ele matou aquele começo. Extrapola isso para um guia que está agora guiando e mostrando pelas paisagens. O guia vai, olha em cima daquela árvore. Todo mundo olha em cima daquela árvore. Olha aqui embaixo. Eu estou mostrando, estou até interpretando, mostrando, para o barco aqui, mostra ali. Mas talvez essa liberdade, mas não uma liberdade licenciosa, do tipo, eu não estou mais nem aí com vocês, vocês que se virem. Tenta explicar para o teu grupo no início da conversa
que isso vai rolar. A gente vai deixar você o mais à vontade possível para você ter a sua possibilidade de criar as suas impressões sobre o lugar. Mas e se ele criar uma impressão errada? Que impressão errada? Como é que eu vou poder dizer que a impressão de alguém é errada? E assim, normalmente a gente, não sei se vocês já repararam isso, mas errado é aquilo que não é a nossa perspectiva. Você pensa diferente de mim, logo você pensa errado. Eu acho que não é isso. Então, é conduzir naquele momento falando menos e permitindo que a gente ouvisse o barulho das árvores, se o barco não fizesse tanto barulho, ou dos incômodos. É vendo? Você já fala. O confronto que existe na cabeça de uma pessoa da cidade de São Paulo, por exemplo, ou do Rio de Janeiro, que são cidades grandes, vendo a casa de um ribeirinho. E eu vi lá, tinha um lugar legal, era um bar. No meio, lá não tem rua, é rio, é ria, né? São vários canais, assim. E o bar estava assim com todo mundo no bar, com barco. Então toda a vizinhança, aquilo foi sui generis para mim, uma coisa nova, diferente. E eu construí a minha leitura. Se o guia explica para mim, ele está limitando a possibilidade de eu ler. Talvez o turista sozinho não saiba disso, mas então vamos tentar abordar isso com ele, mostrar que ele pode curtir o lugar, vivenciar isso de uma maneira sem a obsessão com as informações obsessivamente passadas, né? Professor, eu estou aqui tentando me colocar na posição, né, das pessoas que organizam excursões aí ao longo do Brasil, e eu acredito que meia dúzia de uns 20 ou 25 estão pensando se o cliente aceitaria isso. Se os clientes, na verdade, estariam, de uma colocação preconceituosa, estariam prontos para serem atendidos por um guia dessa forma. Né? A gente ainda tem no turismo social pessoas que viajam com caderninho anotando datas e estilos arquitetônicos e tudo isso. O senhor já respondeu rapidamente, mas só para reforçar, como deve ser o posicionamento do guia ao apresentar essa forma, a forma com que ele vai se comportar durante o passeio e tudo, a excursão, para o cliente. Se o caminho é falar abertamente, como o senhor disse ainda há pouco, olha, estou aqui, observem o rio, observem a exuberância do rio, e quem tiver alguma curiosidade, alguma necessidade, alguma informação, eu estou aqui para pegar as informações. Esse é o caminho? Abordar isso naturalmente no início, talvez, do passeio? É por aí? Ok. Olha, eu acho que é. Não quero apontar como o caminho, mas como um caminho. Quando eu cheguei aqui na aula passada, e agora todo mundo já sabe dos problemas com PowerPoint, etc., com regras assim muito rígidas, eu disse para vocês, fiquem absolutamente à vontade, eu estou aqui, me perguntem coisas que talvez eu não saiba responder. Essa é a abertura que eu espero ver de um guia. Quando eu dou aula, né? Eu dou aula de metodologia da pesquisa e de ética. As minhas aulas são absolutamente dialogadas, e o que eu ouço dos meus alunos constantemente a sua aula é diferente, porque você não chega aqui com o teu PowerPoint, né, porque eu tenho problema com PowerPoint, e coloca item 1, tal. Nós vamos construindo juntos. Se a ideia do turismo social é o diálogo, então haver um condutor do diálogo me parece problemático. Ele arriscar a condição desse poder que ele confere, né? O guia tem poder de dizer, né?
aquilo que ele diz é verdade, para essa abertura. Eu falaria sem problema algum. Boa noite, sejam bem-vindos, meu nome é Hélio, nós vamos fazer um passeio, a gente vai passar juntos vários dias, mas eu dentro da proposta do turismo social, eu espero que nós possamos trabalhar de uma maneira um pouco diferenciada. Eu não vou ficar aterrorizando vocês com dados, com atividades no horário que eu queira. A gente vai trabalhar, atividade eu digo de recreação em ônibus, por exemplo, né? A gente vai trabalhar de uma maneira mais livre. Se vocês tiverem necessidade de informações, quiserem bater papo, de repente se o grupo quer ter alguma informação, conversa comigo, eu vou ao microfone, converso com todo mundo, mas tentar estipular com o grupo uma relação dialogada. Não estou dizendo que vai abrir mão de horário, porque tem, né? Vai lá no Pantanal, depois tem um voo ou um ônibus que vai trazer para cá, tem horário a seguir, tem que obedecer ingresso, essas coisas. Mas haver essa possibilidade. Agora vamos pensar em campo. Estou em campo. Estou lá num determinado lugar natural, fazendo uma trilha. Em vez de eu ficar massacrando as pessoas com dados da trilha, vamos caminhar junto, vamos sentir, vamos obedecer o ritmo de cada um, vamos viver isso aqui. Ou se alguém uma dúvida, tal coisa, vamos discutindo. E tentar com isso possibilitar que a pessoa crie a sua expectativa, a sua leitura. Como isso é muito novo, eu acho que tem que ser dito. Para que não fique a impressão de que eu estou sendo desleixoso com o grupo. O guia ficou lá no canto dele. Não, eu tenho que comunicar, instigar mesmo, a fazer as pessoas conhecerem. Como isso? Vai ser na prática e vai ser na experiência, né? Daí o repertório vai sendo formado, como sempre, né? Tendo essa nova postura. Abrir essa postura, por exemplo, dentro do diálogo com os especialistas. Eu tenho uma especialidade, mas eu não sei tudo. O especialista que acredita que por ser especialista conhece muito de alguma coisa, ele tem que ao mesmo tempo saber que por ser especialista ele é um ignorante generalizado também. Ele não conhece tudo. Sabe o que requer isso? Humildade. Não no sentido da subserviência. Não uma humildade subserviente, mas a humildade de saber que o meu conhecimento também é limitado e que, imagina, eu como guia, que tive uma postura de até agora, eu provejo, né? Eu guio, Moisés praticamente, né? O guia conduz, o guia leva o povo até a Terra Prometida. Agora eu estou com vocês, eu estou conduzindo vocês, mas eu estou aberto a aprender com vocês, eu estou aberto a receber informações de vocês, a mudar ideias, especialmente porque hoje com internet, com acesso facilitado a estudo, muita gente sabe muita coisa, né? Eu estava puxando por esse gancho, eu ia falar do Google, né? Porque hoje a gente pode até testar o guia, que às vezes o excursionista faz isso, ele abre o Google e já pega as perguntinhas prontas para fazer. Mas eu entendo muita preocupação a colocação do Luiz, porque a gente também tem que tomar cuidado para não estar direcionando o guia para ele ser omisso. Aham. Né? Então, eu continuo vendo o guia como um facilitador. A interpretação do senhor é como um problematizador, né? Eu acho que ele vai facilitar o contato do excursionista com a comunidade que está sendo visitada, com o acesso às informações daquele atrativo que está sendo visto. Eu vejo mais dessa forma. Entendo o posicionamento do senhor, acho que a gente pode tentar achar um meio termo, mas eu não sei se o nosso público está preparado para esse diálogo, que, na verdade, não é só um diálogo, né, professor? O senhor está estimulando para que o guia se cale um pouco mais, porque ele detém todas as informações. Então,
os excursionistas, os clientes, eles vão buscar essas informações se eles acharem que é necessário, visto que hoje, muitas vezes, eles estudam as viagens antes de ir. Eles, por mais que não estudem antes, estuda durante. Abre ali o Google e vê o que é aquilo, vê as datas, vê a fundação, vê todas as informações. Então, eu continuo achando que o guia ele pode ser esse facilitador. Pode, professor? Vai. Eu posso complementar? Claro. Mas o que eu entendo, né, da fala do professor Hélio é que, na verdade, ele deve saber, continuar sabendo todas essas informações. Claro. A diferença que em alguns momentos pode parecer sutil é a forma de passar isso, né? Não ser simplesmente uma transferência, né? Como disse o professor Luizinho na primeira palestra, que Paulo Freire falava, uma transferência de conhecimento. Mas o que a Roberta está dizendo é que realmente, em alguns momentos, é uma exigência, como eu citei os clientes com caderninho e caneta na mão. Isso acontece mesmo, assim, principalmente o público idoso, né, que volta e quer contar para as amigas e para os familiares o que aprendeu durante a viagem. Assim. Tanto essas anotações de datas e tudo mais, quanto as fotos, né? Porque, às vezes a pessoa nem viu o lugar e tirou 100 fotos. Vai ver quando volta para casa pelo computador. Então, são questões aí que o guia tem que saber mediar aquele ambiente, aquela cultura e tudo mais, para dar as informações que as pessoas querem e desejam, mas às vezes só para as pessoas que querem, que desejam, que às vezes não é todo mundo. É questão de dar autonomia, né? Permitir a autonomia, e essa autonomia cada um vai encarar de uma forma diferente. Uns vão assumir a total autonomia, outros vão não querem ter essa autonomia, querem ficar grudados lá no guia, sugando o maior número de informações possíveis. Bom, ótimo. Problematizar. Ótimo. Eu vou falar da fala da Roberta, do facilitador e do problematizador. E eu vou falar para falar de um paradigma. Que assim, a gente às vezes tem, a Roberta já até deu as pistas para isso, é o facilitador, ou ele é facilitador ou ele é problematizador. Quero dizer para vocês, ele é facilitador e ele é problematizador. Né? A Roberta ficou mais calma. Eu consigo manter a Roberta aqui comigo. Então é assim, abrindo essa possibilidade, eu abro a possibilidade dos contrários no mesmo profissional. Ele é facilitador, porque ele vai ser a estrutura da viagem, não tem como, essa é a função dele. E ele é problematizador, porque quando ele, vamos brincar assim, quando ele pode, ele enfia a minhoca na cabeça do cliente, daquela pessoa. Ele abre a possibilidade. Às vezes até ao não dar uma resposta, no sentido provocativo. Perfeito, professor. Estou convencida, já Ótimo. fiquei tranquila. E aí, ainda insistindo para ressaltar as colaborações que a Roberta trouxe, que de forma alguma eu estou dizendo que o guia deve se preparar menos. O guia, nesta condição, tem que se preparar até mais, porque ele tem que se preparar para aquilo que ele não se preparou, que é o imprevisto, saber negociar com essa questão, né, de não enrolar o cliente. Nesse mundo de Google, em que 90% do que tem na internet é lixo, também tem muita informação incorreta, errônea, que só prejudica o nosso trabalho. Então, o estudo tem que ser mais profundo, a preparação tem que ser maior para que o guia possa problematizar na hora certa e facilitar na hora certa. Neste sentido, eu divido a atuação do guia em duas questões. Um que visa a dependência dele
o grupo ficar na dependência dele, e o que visa a autonomia do grupo. Só que, gente, autonomia é uma palavra muito bacana, muito gostosa mesmo. Paulo Freire, putz, que legal, né? Todo mundo elogia. Só que é difícil você ser autônomo. Nós vivemos numa sociedade, isso é minha opinião, minha responsabilidade total, mas nós vivemos numa sociedade que o pai, o padre, o pastor, o psicólogo, o patrão, o especialista, o professor, o Bonner, todo mundo fala o que a gente tem que pensar. O psicólogo. Ninguém está trabalhando, ninguém, esquece, corta. Não é todo mundo que está trabalhando pela autonomia, porque transformar o indivíduo em um indivíduo autônomo, que legisla sobre si próprio, é uma responsabilidade sem fim para esse indivíduo. Eu quero mais é terceirizar. Seu guia, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Vai para a direita. E pronto, a minha vida está facilitada. Eu não tenho que decidir. Eu não quero decidir. Todo mundo decide por mim o tempo inteiro, então eu não preciso decidir. Eu vi na TV esses dias uma profissão que deve se chamar Wedding Promoter, Wedding Designer, Wedding Consulter. Tem que ser em inglês e alguma coisa assim. Que é a pessoa que faz o seu casamento, né? Que a gente estava falando das festas infantis, etc. Tá tudo pronto, tudo bem pensado, mastigado, né? Produzir autonomia é produzir desconforto. Produzir desconforto não é lá a cara do turismo. Fazer pensar, incomodar. Nós vamos tateando, nós vamos experimentando. Vai ser um campo de pesquisa para todos nós, como profissionais, explorarmos isso. E se vocês têm dúvida de se os clientes, se vão ter problema com os clientes, eu quero que vocês fiquem sem essa dúvida, por favor. Vocês vão ter problema com o cliente. O cliente está acostumado, está esperando que me mande virar para a esquerda ou para a direita. Estou brincando com esse negócio da condução só para dar esse exemplo. Abrir a possibilidade do cliente, eu não quero nem usar a palavra cliente mais, mas abrir a possibilidade da pessoa que viaja com o Sesc, dela construir as impressões dela, ao mesmo tempo em que abrir a possibilidade de quem visita construir as impressões dela, porque já repararam que mesmo nós aqui, a nossa conversa, a maior parte do tempo, quando a gente se refere a um dos atores, é o viajante. Não estamos falando do cara que está lá recebendo. Este cara, talvez, Sesc, este cara que está lá recebendo seja a nossa maior preocupação, porque é ele que vai vivenciar dia a dia isso. Os grupos vêm com várias pessoas, mas passam uma semana. Imagina a tua vida atrelada a receber gente. Né? Pensa no seguinte, pensa que você semanalmente abra a sua casa para as pessoas tirarem fotos dos cômodos da sua casa, da tua cozinha. Né? Tem um monte de coisa. Meu, é um campo fantástico para pensar, para desafiar. E aí sim, como instituição e como pessoas, o Sesc está abrindo essa porta, puxa vida. Está abrindo essa possibilidade de fazer com que a gente pense. Quero passar mais um aqui, que eu já recebi a ameaça de 10 minutos. Né? Aos regionais, pensar o seu lugar de maneira única, sem seguir modelos pré-fabricados.
funcionou direitinho lá no Emoções do Paquetá, em Santos. Então vamos aplicar no Tocantins. Não vai dar certo. Sugeriria grupos de estudos para discussão do fenômeno. Se vocês conseguirem montar um grupo de estudos, vai ser uma afronta ao tempo espetacular que nos guia. Porque a maior reclamação de todo mundo é não dá tempo. Parar, e assim, como não dá tempo, parar para estudar é pior ainda. Não dá mesmo. Pensar nos desafios sobre a contratação dos receptivos. O receptivo é o mercadão. Esse receptivo está interessado em dialogar com o SESC, ele vai ter que aprender algumas coisas, né? Na minha opinião. Os opinários têm que ser radicalmente revistos, daquele de sim, não, o ônibus é confortável, para que possa conjugar a possibilidade de uma resposta aberta com o tempo dessa resposta. E já pensaram em passar o opinário para quem recebe o turista? Já pensaram nisso ou não? Né? Porque quem recebe o turista também pode opinar. Já pensaram em passar o opinário para o guia? Depois do turno, ter um bate-papo com o guia? O que você sentiu? Como é que foi? Vai ter que fazer isso para sentir a informação de todos os cantos, tá? Para poder produzir esse conhecimento. E aí, conforme produz o conhecimento, vai se armazenando essa possibilidade aí de ação, né? Bom, insistindo, quero voltar a insistir sobre a importância dos regionais elaborarem e manterem encontros sistemáticos para a discussão do assunto. Esse curso aqui é apenas um disparador. Tem que fazer encontro com os guias, porque os guias são terceirizados, então eles têm que... É mais difícil acessá-los. Vocês vão lá, pensam no roteiro, lindo. Aí põe um guia que não está acostumado com isso, ele vai conduzir para aquilo que ele sabe fazer. Regionais produzam encontros de guia para discutir todas as temáticas que são pertinentes aos guias. Os temas não vão ficar circunscritos ao que nós estamos discutindo aqui. Bom, partindo para as minhas considerações finais, uma pequena reflexão e indicação de leitura. O Homem Cordial, um texto de Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil. Ele fala lá na página 141 até a página 151. Já se disse numa expressão feliz que a contribuição brasileira para a civilização será a de cordialidade. Daremos ao mundo o homem cordial. Cordial significa aquilo que vem do coração. Então a hostilidade é uma atitude cordial, nesse sentido, que ela brota do coração. A espontaneidade brasileira é uma espontaneidade da cordialidade. Cada lugar tem seu sotaque, tem seu jeito de receber, tem sua paisagem, tem sua cultura, tem seu doce, tem seu jeito de tratar das questões ambientais, tem a sua peculiaridade. Que a cordialidade brasileira é essa imensa gama de possibilidades de encontros com pessoas diferentes. Eu recomendaria para cabeceira da cama mesmo, antes de dormir, põe lá o Raiz do Brasil, lê, para você entender um pouquinho essa visão do Sérgio Buarque de Holanda, que eu acho bem interessante. E essa leitura ajudará a enfrentarmos a produção dos estereótipos, a padronização,
Nós não podemos pensar em padronização do comportamento humano, da reação das pessoas, do acolhimento. Dizem que o brasileiro é muito acolhedor, cada parte do Brasil tem a sua forma peculiar de acolhimento, né? As duas indicações que eu tinha dado, Sociedade do Espetáculo e comentários sobre a Sociedade do Espetáculo. Não ponham na cabeceira da cama, por gentileza, que não é leitura para cabeceira de cama. Vocês vão perder o sono. É uma leitura difícil, densa, complexa, mas que abre uma chave de interpretação da nossa sociedade muito bacana, que é desdobrado no Sociedade Excitada, do Christopher Turk, Filosofia da Sensação, na qual ele analisa essa produção de sensação e de excitação contemporânea. O que não é excitante está fora dos 10 mais. Então não merece atenção. Talvez para responder aquela questão, né, que a gente tinha colocado da vida comum, a vida cotidiana, a vida banal, entre aspas, das pessoas no momento de encontrar com o outro pode ser uma coisa muito rica. Aí os meus 2 livros, acho que isso aí vai para os regionais, né? O PowerPoint, depois. Fica de referência, tá? Deixei aqui algumas referências. A do YouTube é do vídeo lá do Ministério do Turismo. O link da minha dissertação de mestrado, texto completo, o link da minha tese de doutorado, texto completo, os 2 estão no banco de tese da USP, foram defendidas numa instituição pública e estão lá abertos os PDFs para acesso de qualquer cidadão que queira se informar sobre o que eu produzi, como tem que ser. Coisa que eu acho um absurdo é entrar no banco de tese e não ter o PDF disponível lá. Se eu estudei numa universidade pública, o produto do meu conhecimento é público. Então está lá à disposição para vocês. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês. Espero que de alguma forma tenha colaborado com as iniciativas do SESC, com as iniciativas das pessoas que estão pensando nesse momento o fenômeno do turismo social. E se pudesse deixar uma última palavra, acho que eu uso o estudo do turismo, neste caso, como uma metáfora para estudar a vida. A gente pode, a partir das reflexões de como nós nos deslocamos fora do nosso cotidiano, refletir muito sobre como é o nosso cotidiano e como é a nossa vida. As nossas relações do dia a dia imediato da nossa existência. Estudar o turismo, a mim, me permite refletir sobre a minha vida como um todo. Se mais pessoas conseguirem fazer isso, eu acho que muito rico será. Ok? Então, muito obrigado. Roberta, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, professor. Gente, a aula do professor já está disponível para vocês. Eu posso também estar passando para quem tiver interesse e não conseguir acessar todas essas referências bibliográficas que o professor deixou. Lembrando que no encontro que a gente teve ano passado, o professor passou rapidamente na sala da gente no Congresso Mundial de Turismo Social, em São Paulo, e distribuiu um exemplar do livro dele para cada regional. Então, todos que estavam presentes na sala receberam. Se vocês quiserem entrar em contato com o representante do regional, que às vezes não é exatamente quem está assistindo a gente hoje, para pedir, pede, ou então busca para estar fazendo a compra, que é uma ótima leitura. Com relação às considerações finais, professor, ainda bem que a gente conseguiu chegar em algumas respostas, né? Eu tenho certeza que todo mundo estava muito ansioso. Então, semana passada ele colocou vários questionamentos, hoje no primeiro módulo da aula também, mas no segundo a gente pediu para ele dar uma acalmada e uma tranquilizada na gente. De qualquer forma, o professor está à nossa disposição, gente. O que vocês precisarem, o que vocês quiserem entrar em contato, seja através da gente, seja diretamente com ele, a gente também está aqui à disposição. Nosso curso só retorna em julho, no dia 7. E, nesse período, a gente vai passar e-mails para vocês confirmando
horário e os professores que vão estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada, professor. Obrigada Eu que pela agradeço paciência a também. possibilidade. Até mais.